Já pensou tu passa esse vídeo e isso aqui cai na tua prova? Aí eu quero ver. Poder de polícia. A primeira coisa que eu tenho para falar sobre esse assunto, como qualquer outro assunto, é o conceito. Afinal de contas, o que é o poder de polícia? Poder de polícia é o poder que o Estado tem para restringir, condicionar ou limitar o que? Bens, direitos e ou atividades. Então pensa assim, colega, em algumas situações o Estado ele tem que limitar a pessoa para que ela não prejudique o coletivo. Exatamente. Inclusive, é até bom colocar isso aqui, ó. Vou escrever: limita o individual para proteger o coletivo. Vou te dar um exemplo, mas não se preocupa que no decorrer da aula tem outros exemplos. Pensa assim comigo, você de repente montou um restaurante. Aí você vai lá, monta um muquifo velho qualquer para vender umas quentinhas para o pessoal comer na hora do almoço, só que lá na sua cozinha tem mais rato do que gente no salão comendo. Em outras palavras, você está exercendo o seu direito de livre iniciativa, certo? De fazer do capitalismo, de ter o seu negócio. Contudo, meu filho, você está criando um sério problema sanitário. Então o Estado ele pode interromper a sua liberdade individual para proteger o coletivo. E isso é poder de polícia. Não confunda poder de polícia com poder da polícia. Porque existe o órgão polícia, né? E o órgão de polícia tem as suas prerrogativas, os seus poderes. Eu não estou falando do órgão polícia, esse que você vê na rua. Eu estou falando do poder que o Estado tem de restringir, condicionar, limitar o indivíduo para que ele não prejudique o coletivo. Você vai entender melhor no decorrer do vídeo. Vamos lá. Agora, passando para o aspecto número 2, talvez você queira se perguntar onde está presente. Quer dizer, legal, beleza, eu entendi o que é poder de polícia, mas onde é que eu vejo isso na administração pública? Há muitos setores, vamos lá. Você vê isso no setor da saúde, como eu acabei de te falar, a questão da vigilância sanitária, né? É um exemplo de saúde. Você vê no setor de transporte, trânsito, aonde eu, como motorista, não posso fazer o que eu quiser, não posso utilizar minha liberdade individual para fazer o que eu quiser. O Estado tem o poder de me limitar, de me legislar para que eu não faça o que eu quero. Porque se eu fizer o que eu quero, eu vou sair atropelando todo... Brincadeira. Também tem uma outra situação que é o meio ambiente. Então tem um indivíduo lá que ele tem uma madeireira. E em vez dele fazer tudo direitinho, ele vai lá e desmata. Não posso deixar isso acontecer. Então eu ajo com o poder extroverso do Estado, com o poder de polícia para limitar, para impedir, para condicionar ou para restringir o que esse cara está fazendo. Outro exemplo, exercício profissional. Ah, quero ser um médico. O que eu vou fazer? Resolvi que eu vou fazer cirurgia, lipoaspiração em todo mundo. Opa, peraí. Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um registro no Conselho Regional de Medicina. Esse Conselho Regional, ele vai regular, fiscalizar a minha atuação enquanto médico. Isso é o Estado limitando, restringindo o profissional para que para que uma pessoa não faça da cabeça dela qualquer coisa que ela queira ali, em prol de cuidar do interesse coletivo, de proteger as pessoas. Então, por exemplo, exigir um diploma para ter uma profissão. Ou, por exemplo, em muitos locais, a pessoa não pode construir do nada. Ela precisa de uma autorização. Tipo aqui em Brasília. Eu estou fazendo uma obra aqui nesse condomínio. Preciso de estar tudo certo, de ter alguém com uma responsabilidade, um engenheiro. O Estado limita o que eu posso fazer para proteger os demais. Isso é poder de polícia. Para você entender isso melhor, eu vou puxar aqui o nosso terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? O poder de polícia, ele tem uma forma de se expressar, o que também chama de ciclo do poder de polícia. Quer dizer assim, como é que eu enxergo o poder de polícia agindo? De que maneira eu enxergo isso? Aí eu tenho 4 manifestações, 4 formas do poder de polícia se expressar. Primeiro,
através da legislação. Então, o Estado cria regra, cria norma para você seguir, para limitar a sua ação individual em prol do coletivo. Segundo ponto, consentimento. Por exemplo, você quer fazer uma festa na sua rua. A rua é pública. Você precisa ir até a prefeitura, pedir autorização, e aí a prefeitura vai conceder para você ou não a autorização de fazer uma festa na sua rua. Então, quando você precisa pedir ao Estado alguma coisa e ele te concede ou não, ou quando ele é obrigado a te conceder através de uma licença obrigatória, por exemplo, na verdade é o Estado exercendo o seu poder de polícia. Você não pode fazer uma festa na rua a menos que o Estado te autorize. Então, o Estado também manifesta o seu poder de polícia, o ciclo, através do consentimento. Outro ponto, fiscalização. Então, por exemplo, se você for ver, existem vários órgãos para fiscalizar, regular determinados setores. Por exemplo, vamos lá, vou pegar aqui a ANS, que regula o setor de saúde. É o Estado exercendo o poder de polícia para restringir a atuação para que o teu plano de saúde não faça o que ele bem entender da tua vida. O teu plano de saúde ou, enfim, outras situações semelhantes. Vamos pensar também na Anatel, setor de telecomunicações. É o Estado regulando o que as empresas de comunicação podem fazer, fiscalizando, de olho no que está acontecendo. Então, toda vez que o Estado fiscaliza para ver se está tudo certo ou não, se pode fazer ou não, se está indo para a finalidade ou não, ele também está exercendo o poder de polícia. E principalmente nisso aqui, ó, na sanção. Toda vez que o Estado aplica uma sanção, é o poder de polícia em pessoa. É quando o Estado aplica uma punição, né? Tipo, o Estado aplica uma multa. É uma punição, é o poder de polícia. E está aplicando isso de forma unilateral. O Estado revoga uma autorização de um estabelecimento. É o Estado aplicando o poder de polícia. Quando o Estado ele utiliza o poder disciplinar, que nós vimos no outro vídeo, é o Estado também utilizando as suas prerrogativas de restringir, de limitar a ação do individual para proteger o coletivo. E aí eu vou puxar agora o número 4. Eu falei que existem sanções. Que sanções são essas? É importante falar. Ora, toda vez que o Estado aplica uma multa, toda vez que o Estado manda interditar um estabelecimento, toda vez que o Estado manda apreender alguma coisa, uma demolição também, quando o Estado faz algum embargo, não deixa, por exemplo, uma determinada obra acontecer. Mas lembre-se, isso são exemplos de sanções. O poder de polícia não é só sanção, não é só punição. É também fiscalização, consentimento e legislação, como eu acabei de te mostrar no ciclo do poder de polícia. Porque muita gente pensa, o Estado está punindo o poder de polícia. Não é apenas as sanções, tá bom? O que nos leva ao nosso quinto ponto. 5. Vamos lá. Existem algumas classificações do poder de polícia. Então, por exemplo, eu posso falar do poder de polícia em sentido amplo. E aí, em sentido amplo, ele é exercido por todos os poderes. Inclusive, eu aproveito para fazer aqui um paralelo, né? Toda vez que eu falo Estado em sentido amplo, eu estou falando de um Estado em todos os seus poderes, todas as funções, né? Executivo, legislativo, judiciário. Toda vez que eu falo em sentido amplo, eu estou abarcando tudo. Por exemplo, se eu falo lei em sentido amplo, eu estou falando de todos os instrumentos normativos que a gente tem. A lei, o decreto, a portaria, toda a parte normativa. Quando eu falo lei em sentido estrito, me refiro só à lei mesmo. Lei ordinária, lei complementar, lei delegada, etc. Agora, a mesma coisa aqui. Quando eu falo de poder de polícia, em sentido amplo, eu quero me dizer o poder de polícia me referindo a todos esses poderes, executivo, legislativo e judiciário. Agora, eu também posso falar do poder de polícia em sentido estrito. E aí eu já não estou me referindo mais a todos os poderes, mas apenas ao poder executivo. Eu também posso falar de poder de polícia originário e poder de polícia derivado. Vou colocar aqui. O poder de polícia originário se refere àquele poder de polícia que é exercido pela administração direta, ou seja, União, Estados, DF e município. Agora, existe o poder de polícia, que eu vou colocar aqui para o outro lado, que é o derivado. E aí, nesse poder de polícia derivado, eu já estou me referindo à administração indireta.
Como, por exemplo, os conselhos profissionais fiscalizando as profissões. Eles são autarquias, então são da administração indireta e não do Estado. Então, quando eu falo do CRM, que eu citei ainda agora, quando eu falo do CRC, quando eu falo do CRA, quando eu falo do CFV, todos esses conselhos que fiscalizam profissões, eles estão exercendo esse poder de polícia. Lembra? Fiscalização faz parte da forma como o poder de polícia se expressa. Então, todos esses poderes aí, inclusive nem apareceu aqui direito, né? Ficou pequenininho, mas enfim, dá pra ver. Todos esses poderes aí, todos esses conselhos federais de profissão, eles estão exercendo o poder de polícia derivado, que é o poder de polícia da administração indireta. É bom a gente citar também aqui mais um pontinho, que são as características, e aí já é o 6, né? As características do poder de polícia. Ele se expressa basicamente de 4 maneiras. Vou colocar aqui, ó. 1. Existe a característica discricionária. 2. Existe algo chamado autoexecutoriedade. 3. Existe a imperatividade ou coercibilidade. E 4. A exigibilidade. Do que se trata, né? Quais são essas características? O que é, por exemplo, discricionário? Significa o seguinte: o poder de polícia, em muitos casos, ele pode ser escolhido. Pode ter, por exemplo, uma escolha da sanção que vai ser aplicada. Esse é um exemplo. Eu quero que você lembre, quando eu falei lá de poder vinculado e poder discricionário, eu falei que o poder vinculado é quando a lei diz exatamente como tem que fazer, então não tem escolha, o administrador tem que fazer exatamente como a lei diz. E também falei do poder discricionário, onde o administrador ele tem uma margem para escolher. Ele ainda faz o que está dentro da lei, só que a lei é mais flexível, dizendo assim, olha, nessa situação você está apto a escolher qual é o melhor caminho a seguir. Então, o poder de polícia ele tem esse caráter discricionário, de maneira geral, beleza? Tipo assim, em regra, a pessoa, por exemplo, pode escolher, o administrador pode escolher dar uma multa, pode escolher, enfim, existem situações, escolher rescindir um contrato. Existem situações em que ele pode simplesmente ir lá e escolher o que fazer. Então, essa é a discricionalidade. Ah, então não é vinculado? Existe caso vinculado. Por exemplo, o poder de polícia se expressa na concessão, certo? E eu dei exemplo aqui da concessão de autorização. Ah, uma autorização. Você pede uma autorização para fazer uma festa na sua rua e o Estado dar ou não. Esse é um poder discricionário de escolha. Só que se você pedir uma licença é diferente. Porque tem licenças que, segundo a lei, se a pessoa cumpre todos os requisitos para aquela licença, então o Estado tem que dar, ele é obrigado a dar. Então, nesse caso, não é discricionário, é vinculado. Mas isso é uma outra situação, é uma exceção, beleza? Outra situação, outra característica, aliás, é a autoexecutoriedade. Como assim? Autoexecutoriedade significa que é sem ordem judicial prévia. Tipo assim, imagina que eu quero aplicar uma multa. Eu não preciso pedir para a justiça a aplicação da multa. Eu simplesmente vou lá e aplico. Imagina que eu quero interditar um estabelecimento. Eu não preciso pedir para a justiça que eu quero... me dá uma ordem aí de interdição. Não precisa de ordem judicial. Essa é uma característica forte também dos atos administrativos, de muitos atos administrativos, que ele é autoexecutório, não depende de outros poderes, não depende de autorização judicial para poder fazer. Então a administração quer fazer, ela simplesmente vai lá e faz. É a autoexecutoriedade. Não significa que tudo pode fazer sem pedir autorização. Por exemplo, eu posso dar multa, o Estado pode dar uma multa e não precisa do judiciário. Mas se a pessoa não pagar a multa, ele não pode ir lá e cobrar a multa por si mesmo, né? Ele precisa fazer essa cobrança via extrajudicial e depois judicial. É outra situação, certo? Cobrança de multa é diferente. E a imperatividade é o quê? É que o Estado, na medida do seu poder de polícia, pode usar a força pública. O Estado ele tem o poder da violência legal. Quer dizer, o Estado pode usar de força para conseguir o que ele quer, né? Ele tem esse poder. É um poder unilateral. Então, o poder de polícia tem que ser a característica de ser coercivo, de ser imperativo. Ah, eu tô de camelô irregular. O Estado pode chegar lá com a polícia e tirar você, tirar suas mercadorias, te colocar no olho da rua e apreender a mercadoria. Ele pode utilizar essa força, é imperativo, é coercitivo. E a exigibilidade são meios indiretos de coerção. No caso que eu acabei de explicar, né?
o exemplo de tirar o camelô de lá é o uso da força direta. Mas existe a maneira indireta do Estado conseguir o que ele quer. Por exemplo, aplicando uma multa. Ah, tu tá errado? Tá bom, eu vou te aplicar essa multa. Não é direto, é indireto. Isso se chama exigibilidade, beleza? O que nos leva ao nosso 7º ponto, que inclusive cai muito em concurso, a delegação. O poder de polícia pode ser delegado? O Estado pode pegar o poder de polícia e dar para outra pessoa utilizar esse poder de polícia? Vamos entender isso. Eu vou te dar a regra geral. Qual é a regra geral? A regra geral é o seguinte: em geral, não pode. Em geral, inclusive confirmado pelo STF, o Estado não pode pegar o poder de polícia e dar para uma empresa, por exemplo, dar para uma empresa pública, dar para uma atividade, dar para um particular. Ele não pode fazer isso, tá bom? Só que existe certa situação que não é a regra geral, mas é a exceção, que seria uma exceção para atos materiais preparatórios ou executórios. Que é isso, professor? É assim, ó, o Estado não pode delegar o poder de polícia para o particular, mas existem certos atos que eles não são uma finalidade, não é o fim, ele é o meio. Por exemplo, o Estado não pode dar para o particular o poder de dar uma multa para a pessoa, mas ele pode dar para o particular a instalação dos radares para que essa multa ocorra. Viu? Não é o fim, mas é o meio. Então, nesse caso do radar, são atos preparatórios. Eu não estou dando para o particular a possibilidade de multar o outro, mas eu estou dando para ele a possibilidade de instalar o radar que vai multar o outro, porque o radar, a instalação do radar é um ato preparatório. Outra opção, aliás, outro exemplo, por exemplo, que já não é preparatório, já é executório. Ah, o Estado quer demolir ali um prédio público que está vazio há tempo, virou elefante branco, quer demolir. A demolição em si, ela é apenas a execução. A decisão, o ato administrativo de demolição, quem toma é o Estado, ele não pode delegar. Mas a execução da demolição, ele pode delegar para o particular. Então tem essas duas exceções aí, que são chamados atos materiais. Mas, veja bem, ele não pode delegar para particular, mas existe a delegação para a administração indireta, que aí já é um pouco diferente, porque, por exemplo, os conselhos de profissão, os conselhos profissionais, como eu citei aqui, eles são autarquias, que são entidades da administração direta, e eles estão exercendo o poder de polícia, que é o poder de fiscalização. Você entende? E muitas vezes o poder de regulação, através de resoluções, entende? Então, se a administração indireta cumprir os requisitos que eu vou te falar agora, aí pode delegar o poder de polícia para a administração indireta. Que requisitos são esses? Vou ter que fazer até uma letra mais fininha para caber aqui nesse espaço. Vamos lá. Primeiro de tudo, tem que ser da administração indireta. Ponto, já é um. Segundo, tem que ter capital majoritariamente público. É ente da administração indireta? É. Da onde vem o dinheiro dele? A maioria vem do Estado. Então, beleza. Ele pode usar o poder, ele pode receber o poder de polícia, né? Pode ser delegado. Outra coisa, ele tem que prestar atividade típica de Estado. Daí você já tira porque as autarquias podem. Porque autarquias são entidades da administração indireta cuja finalidade é prestar atividades específicas de Estado. E outro ponto é que o regime tem que ser não concorrencial. Então a delegação do poder de polícia cumpriu isso aí, isso tudo aí, ó, pode acontecer, certo? É porque algumas questões falam assim, não pode delegar poder de polícia. Aí você tem que ter isso aqui que eu acabei de falar em mente para você poder responder essas questões. O que nos leva ao nosso 8º ponto, que diz respeito à espécie tributária. Então, por exemplo, eu te falei que o poder de polícia se manifesta na forma, por exemplo, de fiscalização. E em muitos casos, na fiscalização, existe algo chamado, vou colocar aqui, ó, taxa. Então, qual é o meio do poder de polícia tributar o indivíduo, né? De alguma forma, né? Tirar tributo desse indivíduo. Qual é a espécie tributária do poder de polícia? Taxa. Apenas lembre disso aqui. E aí, como exemplo, você tem taxas de fiscalizações, que são muito comuns. Deixa eu ir agora para o número 9. E aí eu vou falar de competência. Afinal de contas, como é que funciona o poder de polícia dentro dos entes federativos, né? Funciona por um regime de competência, por distribuição por competência. Por exemplo, o poder de polícia no âmbito nacional
é da União. O poder de polícia no âmbito regional é dos estados. O poder de polícia no âmbito local é dos municípios. Então, cada ente vai exercer o poder de polícia dentro da sua esfera de competência. E para finalizar, eu vou colocar aqui, ó, o número 10, que você precisa entender que existe a polícia administrativa, que é diferente da polícia judicial. Já tem uma aula explicando essas diferenças, então não vou me estender aqui, tá? Eu não vou me estender de explicar essas diferenças. E nem vou dar muito exemplo. Mas a polícia administrativa, você vê ela sendo executada para prevenção. Então, quando você vê um órgão regulando o trânsito, quando você vê um órgão ali impedindo o estabelecimento de funcionar por questões de vigilância sanitária, isso é um caráter preventivo da polícia judicial. Aliás, da polícia administrativa, perdão. Agora existe a polícia judicial e aí o caráter dela, vou colocar aqui, ó, é de repressão. E aí ela vai atuar sobre pessoas, né? Aconteceu a situação e ela vai lá, tipo, sei lá, aconteceu um crime. Aí ela vai lá e vai ter caráter repressivo. Entra a Polícia Federal em cena, entra a Polícia Civil em cena. São órgãos de polícia judicial. Ah, eu não tô entendendo nada disso aí. Vai ver a aula sobre isso, tá? Essa aula aqui é sobre poder de polícia, de maneira geral, falando do poder de polícia. Eu só achei que fosse interessante citar a diferença aqui, mas existe uma aula completa falando sobre essa diferença aí, tá bom? E assim ficou o nosso mapa mental. Me assiste aí para mais vídeos, esse aqui foi completão, hein? Essa aula aqui foi completona, me assiste aí para mais.